Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg, do Correio Brasiliense, e a gente recebe hoje o advogado, professor e cientista político Fernando Haddad, do PT de São Paulo. Prefeito, o senhor me ouve? Professor? Eu não ouço. O senhor não me escuta? Meninos, vamos ver aí como é que a gente pode dar continuidade aí à nossa entrevista, porque hoje nós vamos tratar aqui com ele dessa frente ampla da oposição, que a oposição vem tentando se articular para tentar aí conseguir uma estratégia contra o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu já estava aqui explicando para as pessoas os assuntos que vamos tratar aqui hoje. Um deles é relativo a essa frente ampla de oposição. O senhor assinou, por exemplo, um manifesto, mas o ex-presidente Lula já disse que ele não ia assinar, que ele não ia ser Maria vai com as outras. Ou seja, como é que nós vamos ter aí quando é que vai haver uma união daqueles contrários ao presidente Jair Bolsonaro? Pelo menos tem alguns partidos buscando isso e a gente não vê o PT nessa tentativa de união das oposições. Não, na verdade, o PT está na primeira hora, né, na iniciativa inclusive, de afastar o presidente Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade que já cometeu. O problema é que não há unidade na oposição ao Bolsonaro em relação ao instrumento para isso, né? O PSDB declarou-se contra o impeachment e ontem o Ciro Gomes, irmão do Ciro Gomes, que são do PDT, também se declarou contra o impeachment, ou seja, contra a abertura pelo presidente da Câmara de um processo por meio do qual os deputados federais seriam convocados a dizer se acreditam que o Bolsonaro já cometeu ou não crime de responsabilidade para que o Senado pudesse julgar. Portanto, havendo essa divergência, fica mais difícil prosperar numa estratégia comum de fazer com que o Bolsonaro responda pelos seus atos. Quais são esses atos? As ofensas à Constituição. Por exemplo, a imprensa. O livre exercício da imprensa tem sido bombardeado pelo governo Bolsonaro diariamente. Agora mesmo mandou abrir outro inquérito contra um chargista que fez críticas absolutamente legítimas à maneira como ele conduz o governo. A participação dele e de membros do governo dele, sobretudo ministros, em manifestações que pedem o fechamento dos outros poderes da República, seja o judiciário, seja o legislativo. Do meu ponto de vista, e falo como advogado, a Constituição é bastante clara a respeito. Qualquer iniciativa do presidente da República que fira o livre exercício dos outros dois poderes configura crime de responsabilidade. O que o Partido dos Trabalhadores está pedindo? A abertura de um processo para que os deputados autorizem ou não o julgamento. E, lamentavelmente, o PSDB e o PDT se colocaram contra esse entendimento de que esses assuntos deveriam ser tratados pela Câmara dos Deputados e, se acharem adequado, pelo Senado. Essa divisão entre os partidos não acaba fortalecendo o bolsonarismo, uma vez que não há hoje maioria para a abertura de um processo de impeachment? Se ele for colocado a votos, pelo menos é isso que a gente ouve no Congresso, se for colocado a votos, a abertura do processo perderia, ou seja, fortaleceria o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, Denise, eu acredito que a postura do PDT e do PSDB, nesse momento, não fortalecem o Bolsonaro, mas enfraquecem o judiciário e o legislativo. O Bolsonaro, a força dele depende muito do governo dele, e a população desaprova o governo dele em função da postura que ele tem em relação a todos os assuntos de interesse nacional. É um presidente que envergonha o Brasil no exterior. Hoje a imagem do Brasil está destroçada
em todo o mundo, a imprensa mundial retrata o presidente da República ou com desprezo, né, ou com ironia, o que é lamentável para a imagem de um país da importância do Brasil. Mas eu penso que, na verdade, a atitude de PSDB e PDT é de enfraquecimento da imprensa, do judiciário e do legislativo. E não propriamente o fortalecimento do Bolsonaro, que depende de tomar prumo em relação a um governo que não apresentou nada ainda ao país e promove uma desconstrução das políticas públicas responsáveis pelo combate à desigualdade, que é o maior mal que o país enfrenta historicamente. Mas há um inquérito correndo no Supremo Tribunal Federal que ainda não tem uma resposta, um desfecho. E há quem diga no Congresso que é preciso terminar esse inquérito para depois poder ter qualquer atitude dentro do Legislativo, uma vez que o país vive uma situação aí diante de uma pandemia, o número de mortes é muito alto no Brasil, o número de casos continua crescendo e não seria possível colocar mais um impeachment no meio desse caldeirão fervente que já está o Brasil. Como é que não seria precipitado no momento um impeachment? Olha, eu tive muita dúvida no começo das discussões sobre qual era a melhor maneira a proceder, né? Eu mesmo relutei muito em admitir que o melhor caminho era o impeachment. Mas, em função dos crimes cometidos contra a Constituição e o fato de que eu responsabilizo o Bolsonaro pelo patamar de mortes que o Brasil está atingindo. O país já é o segundo maior em número de mortes do mundo. Nós só perdemos hoje para os Estados Unidos. E há instituições de pesquisa norte-americanas que já estão projetando para agosto, e eu espero sinceramente que isso não se confirme, mas que para agosto o Brasil poderia superar, inclusive, as mortes nos Estados Unidos, pelo fim de agosto. O que seria uma tragédia humanitária de proporções nunca vistas no nosso país. Nós podemos estar falando em mais de 100 mil mortos se o governo Bolsonaro continuar sabotando o trabalho que as autoridades sanitárias, prefeitos e governadores estão tentando fazer contra essa sabotagem. Então, o Bolsonaro não só está cometendo crimes contra a Constituição, e eu falo especificamente dos dois poderes da República e da imprensa, que eu acho que nem a imprensa está se dando conta do mal que ele está promovendo no país. Nós vemos aí os jornalistas nas ruas inseguros, sem poder trabalhar, né? O livre exercício profissional do jornalismo está em xeque no Brasil. Então são dois poderes, mais a imprensa, que é considerada uma espécie de quarto poder, que estão sob ameaça. Enquanto isso, batemos recordes de mortes pela Covid, dentre outros problemas. Veja o que está acontecendo na educação. O ministro da Educação, ao invés de estar cuidando das crianças, da merenda que elas não estão podendo comer porque não estão frequentando a escola, está usando o seu tempo, né, para fazer manifestações contra os poderes da República e ameaçando e ofendendo as pessoas que compõem esse poder, chamando de vagabundo e dizendo que prenderia se pudesse. Isso, o ministro de Estado. Você cobre Brasília há quantos anos? Quando que o ministro de Estado ousou se portar dessa maneira diante de outros poderes da República? Ou seja, chegamos no limite, nós não vamos mais normalizar a barbárie. Nós não podemos mais fazer isso. A barbárie é barbárie, tem que ser chamada pelo nome, e nós não podemos passar a mão na cabeça do Bolsonaro, que tem uma conduta completamente desequilibrada em relação aos destinos do país. É muito sério o que está acontecendo no nosso país para a gente ficar dizendo que está tudo normal, que o governo está trabalhando, que nós temos um horizonte pela frente, temos que manter a esperança com o Bolsonaro. Agora, o senhor citou a pandemia. O que o senhor faria diferente se o senhor fosse presidente da República? O senhor teve 47 milhões de votos, ou seja, uma diferença ali de 10 milhões para o presidente Jair Bolsonaro. O que o senhor faria diferente nesse momento? Olha, em primeiro lugar, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo tem quase 4 meses, dizendo o que eu faria justamente se estivesse no lugar do Bolsonaro. E já
e o governo não fez nada nessa direção. Resultado, somos o recordista em profissionais da saúde contaminados pelo Covid-19, também por responsabilidade do governo federal. Agora, alguns governadores, já começaram a abrir o comércio, outros já abriram os parques, enfim, as coisas começam, eles tentam voltar aí a uma normalidade, se é que essa normalidade existe, porque as pessoas estão com medo, continuam com medo de sair para a rua e o número de casos no Brasil continua crescendo. Os governadores estão agindo certo? Na minha opinião, depende do Estado. Né? Você tem que, para sair do isolamento, primeiro você tem que ter feito um isolamento bem feito. Né? E o governo federal, repito, foi o maior sabotador do processo de isolamento bem feito no país. Segundo lugar, o que garante a saída segura do isolamento? Basicamente, a infraestrutura de saúde disponível. Se você está no limite da ocupação, você não pode sair do isolamento. Ou seja, números em queda e uma infraestrutura minimamente ociosa para receber pacientes caso haja um recrudescimento da epidemia naquele local. Se essas duas condições estiverem satisfeitas, você tem condição de começar a testar a hipótese de uma flexibilização. Caso contrário, uma irresponsabilidade. São Paulo, o senhor acha que está agindo certo? Olha, São Paulo estava agindo muito certo na época do ministro Mandetta, que foi demitido pelo Bolsonaro, talvez porque ele estivesse trabalhando relativamente afinado com o que manda a ciência, estava seguindo, portanto, a orientação do ministro da Saúde, que foi demitido, e depois disso eu confesso que acho que perderam um pouco a autoridade, vamos dizer assim, né? Ele está emitindo sinais contraditórios nas duas últimas semanas. Mas como quero assim? crer... Como assim sinais contraditórios? Por exemplo, a cidade de São Paulo, né, adotou um sistema de bloqueio das marginais, que são as vias de acesso à cidade. Deu errado, teve que voltar atrás. Depois teve que adotar um regime de rodízio, dia sim, dia não. Também teve que voltar atrás. Agora está flexibilizando, mas sem segurança, sem passar segurança para as pessoas. Então, eu sinto que aqui em São Paulo existe uma postura diferente em relação à pandemia, muito mais responsável, né? Portanto, são tanto o prefeito quanto o governador, que são do PSDB, né, têm tido uma postura muito mais responsável e séria, mas muitas vezes pressionados, seja pelo governo federal, seja pelo comércio, seja pelos cientistas do gabinete de crise, às vezes estão tomando medidas nem sempre coerentes no tempo, né? Então, às vezes, você não sabe muito bem, nas últimas 2 semanas, para onde está indo a situação de São Paulo. Por falar em PSDB, o presidente do partido, Bruno Araújo, ele deu uma entrevista no início dessa semana, aliás, no final da semana passada, em que ele dizia que votou no Bolsonaro, que o partido acabou ali no segundo turno, meio que apoiando Bolsonaro lá em 2018, porque diz ele que o PT não iria funcionar, essa é a expressão que ele usa. Que ele dizia... O senhor me ouve? A última frase eu não ouvi. Ele dizia que com o PT não iria funcionar. Como é que o senhor vê essa postura do PSDB contra o governo federal e contra... Como é que o senhor vê? O senhor me escuta? Retomamos o contato? Retomamos o contato? Agora estou te ouvindo bem. Pois é. Como é que o senhor vê essa posição do presidente do PSDB? Vou tentar tirar. Como é que o senhor... O som está muito ruim, Denise. Como é que o senhor... Não consigo te ouvir. Seu som... Bom, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos antecipar o nosso break e voltamos 1 minuto com o professor Fernando Haddad. Vamos para o nosso break e voltamos rapidinho, assim consertar o som.
Para você que gosta de saborear carnes nobres, com garantia de qualidade e a certeza de um bom atendimento, conheça a Casa de Carnes Premium. Temos uma grande variedade de cortes especialmente para você. Aqui garantimos não só a carne do seu churrasco, mas também a do seu dia a dia. Venha a uma de nossas lojas no Núcleo Bandeirante ou no Paranoá e conheça os nossos cortes. Ou entre em contato pelo WhatsApp 98125-8340. As unidades da Para Ouvir foram adaptadas para receber nossos pacientes com total segurança. Os cuidados com a higienização foram redobrados e nossos colaboradores utilizam todos os equipamentos de segurança durante os atendimentos. Está em casa, isolado e sem escutar? Procure a Para Ouvir. Nós estamos preparados para te atender com toda a segurança. Afinal, ouvir é essencial. Você conhece a melhor costela do mundo? É claro que sim, é a Boina Costelaria. Preparamos a costela daquele jeito, para te deixar com água na boca. Caso você prefira picanha, também é maravilhosa. Tenha certeza que você não vai apenas se alimentar, você vai comer bem. Aproveite nosso serviço de delivery e peça agora mesmo pelo telefone 3797-4155 ou nos aplicativos de sua preferência. Boina Costelaria. Você bateu o carro, tem seguro e mesmo assim está difícil fazer o conserto? Tranquilo, é só acelerar para Santa Fé, Lanternagem e Pintura, no CIA Trecho 3. Só aqui você parcela o valor da franquia e de serviços particulares em até 12 vezes, sem juros no cartão de crédito. 1 ano de prazo para não apertar as suas contas. Se preferir, ainda tem desconto para os pagamentos à vista. Mas atenção, essa promoção é válida apenas para este mês. Grupo Santa Fé, seu carro novo, de novo. Conquiste seu lugar ao sol em uma bela cobertura na Asa Norte. São 3 diferentes endereços: 110, 208 e 211 Norte. Escolha o seu, ganhe qualidade de vida e um excelente investimento. Aproveite os espaços abertos e essa grande oportunidade. Ligue 3340 1111. Paulo Otávio. A Clínica de Fisioterapia Espaço Vida no Solar de Brasília 2 está atendendo a todas as normas de segurança em saúde para receber você. Espaço amplo, ventilado e agradável, totalmente higienizado com cabines individuais, espaço de cinesioterapia, eletroterapia, consultório, equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Atendemos convênios. Clínica Espaço Vida. Responsável técnica doutora Rita Siqueira. Condomínio Solar de Brasília 2, Jardim Botânico. 3335-6251. 986666251. Pai, o que é trabalhador autônomo? Filho, eu sou arquiteto, trabalho por conta própria. Não tenho patrão, não recebo ordens, nem horário fixo, nem carteira, nem salário mensal. Só recebo pelo trabalho que realizo. Eu não sou empregado, sou autônomo. Se você for empregado e não estiver recebendo seus direitos, procure seu sindicato, um advogado ou denuncie ao Ministério Público do Trabalho. Senhoras e senhores, você que está na sua casa, que comprou um carro financiado, por algum motivo você não consegue pagar a prestação, esse é o homem que vai te salvar. Doutor Cláudio, como é que você vai salvar essa pessoa, essa alma? Wendel, nós garantimos a redução da sua parcela, nós garantimos o sossego da tua vida, ninguém mais vai te ligar cobrando. Venha hoje mesmo para a Economy. Como é que é o negócio? Não passe aperto? Não passe aperto, passe na Economy. Estamos te esperando, vem. Se você precisa de internet para jogos online, redes sociais ou aquela maratona de filmes e não quer pagar mais caro por isso ou perder seu tempo baixando, se liga na dica que eu trouxe para você. A ClickNet Brasil é uma empresa de Brasília com mais de 10 anos de experiência no atendimento a clientes de grande porte, sempre com alta qualidade. E agora com serviço de fibra ótica para atender a sua residência. Isso mesmo, fibra ótica para atender você. Facilite sua vida, melhore sua conexão. ClickNet Brasil, muito mais que internet.
Brasília é muito mais do que arquitetura e política. A capital do país é também a casa da Stade Cervejaria. Todos os chopes e cervejas são produzidos com a mais pura combinação de malte, lúpulo e água. Os produtos encontrados nos principais bares e mercados do Centro-Oeste saem desta fábrica, montada com os equipamentos mais modernos do mundo. Se preferir, faça o seu pedido pelo WhatsApp ou telefone e a Stade te entrega com rapidez e segurança. Seja qual for o seu momento, vá de Stade, a cerveja do brasiliense desde 2004. No arraial de preço baixo da Rede Vivendas tá bom demais. Você vai comprar de montão, paga um pouquinho, uai. Confere os preços aí, tão bom demais, sô. Batata doce, chuchu ou tomate, 98 centavos. Mamão formosa ou melancia, 99 centavos. Banana prata, banana nanica, limão ou pocã, 99. Linguiça de frango sadia ou super frango, 11,98. Peito de frango congelado, 4,99. Costelinha suína congelada Perdigão, 13,98. Rede Vivendas, preço baixo de verdade. A Prestacom Contabilidade, diante da pandemia do novo coronavírus, mantenha o suporte contábil necessário para a sua empresa durante a crise. Nossa equipe está em home office, segura, mas sempre atenta e capacitada com a mesma eficiência em nossos serviços. Com inovação e o suporte necessário, conte com a Prestacom Contabilidade para superar todos os desafios. 3562-9800. Comecei a trabalhar como repórter, mas o jornal só quer me contratar como pessoa jurídica. Olha, pessoa jurídica não tem horário nem chefe. Todo trabalhador que cumpre ordens e horário não é PJ. Deve ser contratado como empregado com todos os direitos da CLT. Se você for empregado e não estiver recebendo seus direitos, procure seu sindicato, um advogado ou denuncie ao Ministério Público do Trabalho. Viva a liberdade e os espaços abertos em uma bela cobertura na 110 Norte. Venha para o residencial Ministro Ronaldo Costa Couto e descubra o prazer de viver nas alturas. São coberturas de 3 quartos, com 3 vagas na garagem, prontas para morar. Tem ainda lazer privativo com churrasqueira e ofurô e uma bela localização. Aproveite esse espaço aberto e, acima de tudo, essa excelente oportunidade. Ligue 3340-1111. Paulo Otávio. Pronto, a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o advogado, professor e cientista político Fernando Haddad, do PT de São Paulo. Professor, no primeiro bloco eu lhe perguntava a respeito do PSDB. O presidente do partido, Bruno Araújo, disse que lá atrás eles apoiaram Bolsonaro no segundo turno porque com o PT não iria funcionar. Como é que o senhor vê essa declaração dele? Que avaliação o senhor faz? Olha, eu não sei o que ele entende por funcionar, né? Mas ele acha que o governo Bolsonaro está funcionando? Ele acha que o governo Lula não funcionou? Quem está funcionando é o governo Bolsonaro? Olha, eu participei de várias administrações, fui ministro da Educação no governo Lula, com muita honra. Aliás, contei com o apoio do PSDB em todas as iniciativas do Ministério da Educação. Tinha uma excelente relação com o ex-ministro Paulo Renato, que foi ministro por 8 anos do governo Fernando Henrique. E as iniciativas da minha gestão à frente do MEC foram sempre muito bem recebidas pelo PSDB. Nós aprovamos ProUni, Fundeb, Piso Nacional do Magistério, a expansão das federais, a criação dos institutos federais. Eu sempre tive uma excelente interlocução inclusive com o Bruno Araújo, do PSDB, Raquel Teixeira, do PSDB, Rogério Marinho era do PSDB e ligado à educação, e vários outros, poderia citar vários tucanos
que me apoiavam muito no Ministério da Educação. Mesmo aqui na cidade de São Paulo, a renegociação da dívida da cidade foi aprovada com o apoio do PSDB, que eu liderei. O plano diretor de São Paulo foi premiado internacionalmente por 2 vezes, foi aprovado com emendas do PSDB, de maneira que eu não sei o que ele entende por funcionar, mas a minha gestão no MEC e na prefeitura funcionou também com o apoio do PSDB. Agora, como é que... Então, se ele acha que o governo Bolsonaro está funcionando, o conceito de funcionar dele é bem diferente do meu. Se tem um consenso entre os partidos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e também a oposição mais radical, é que o MEC precisa mudar. Qual é a principal crítica que o senhor faz, além, claro, dessa saída aí, do que o senhor já falou no primeiro bloco a respeito do ministro Weintraub, do ponto de vista técnico, qual é o principal erro no MEC? Na verdade, o MEC hoje não tem um projeto para o país, apresentou 2 pseudo-projetos, nenhum dos 2 prosperou. O chamado Futurice é um projeto que não teve adesão de uma única universidade brasileira, portanto, é um fracasso total. E a escola cívico-militar é uma fantasia do Bolsonaro, que nunca vai acontecer na prática, porque o projeto dele afetava a vida de 1 em 1000 alunos brasileiros, ou seja, uma coisa completamente sem escala suficiente para melhorar a qualidade da educação. Então, o Weintraub não é um educador, é uma pessoa que não tem familiaridade com a área, é uma pessoa que fala, inclusive, de áreas que não lhe dizem respeito. Ele fala do Supremo Tribunal Federal, ele fala das relações do Brasil com a China. Tudo que ele não fala é sobre educação, a não ser ofender a memória do Paulo Freire, que não está entre nós para se defender. Então, é uma pessoa completamente deslocada, né? Ele tem uma funcionalidade no governo, que é mobilizar os fanáticos do bolsonarismo. O bolsonarismo tem um núcleo fanático, que deve representar, sei lá, 10%, 15% da população, e ele alimenta esse espírito de fanatismo sem rumo, um fanatismo que não tem nenhum propósito específico. Por falar em educação, por falar em educação, o FNDE foi para as mãos do Centrão. O Centrão já foi do governo da presidente Dilma Rousseff, já foi do governo do ex-presidente Lula, já foi do governo de Fernando Henrique e agora se aproxima de Bolsonaro. O senhor conviveu ali com esse pessoal nos 7 anos que o senhor foi ministro da Educação. Que avaliação o senhor faz do comportamento do bloco denominado Centrão? O Centrão, na verdade, ele se amolda ao governo que está em curso. Então, ele prestou serviços para o governo do PSDB, na época do Fernando Henrique, ele tinha apoio do Centrão, o Lula teve apoio do Centrão, e eu acredito, e é uma convicção pessoal, que o Fernando Henrique não fez grandes concessões do ponto de vista programático para ter o apoio do Centrão. Nem o Lula. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula abriram mão dos seus projetos de país, né? Projetos que eles pessoalmente encarnavam para ter o apoio do Centrão. O Centrão queria espaço dentro do governo. O que acontece de diferente agora é que o Bolsonaro não tem um projeto. Então, o problema todo é que quem vai dar, pela primeira vez na história, quem vai assumir o protagonismo do governo é o Centrão, que nunca foi nada além de um ator coadjuvante da redemocratização. Então, o Centrão nunca deu a linha de um governo. E como o Bolsonaro não tem partido, não tem nada, quem vai dar a linha do governo é o Centrão, que não tem um projeto na cabeça. Então, hoje, pela primeira vez, nós temos um presidente sem projeto, com uma base de apoio sem projeto. É a primeira vez que isso acontece. PT e PSDB tinham projetos diferentes, mas tinham projetos. E agora nós temos um governo sem projeto, em busca de uma tábua de salvação que se tornou o Centrão desse governo. Nosso tempo está acabando, mas para encerrar, o senhor vai ser candidato agora? O senhor vai ser candidato em 2022? O senhor tem um projeto de uma candidatura futura, voltar aí para a política?
Olha, eu nem sabia que eu ia ser candidato em 2018. Você sabe que o PT tinha a ambição de lançar o ex-governador, atual senador da República pela Bahia, o Jacques Wagner, à presidência da República. Né? O próprio Ciro foi convidado para ser vice na chapa do Lula, foi sondado, na verdade, para ser vice na chapa do Lula e quis seguir caminho próprio. Então, nessas circunstâncias, eu aceitei com muita honra ser o vice na chapa do Lula, e quando ele teve a sua candidatura politicamente cassada, a revelia da recomendação das Nações Unidas, eu, nessa circunstância, assumi a cabeça de chapa e, enfim, tivemos um desempenho, fomos para o segundo turno, e, na minha opinião, se não fossem as fake news, nós tínhamos muita chance de ganhar as eleições. Obviamente, pesou as fake news e pesou o centro, os partidos de centro que resolveram apoiar esse desgoverno que está aí. Mas, enfim, eu não tenho... Estou falando isso para dizer para você que eu não estou planejando participar de uma campanha eleitoral esse ano e não tenho isso no horizonte. Pode acontecer, mas não é absolutamente certo que aconteça. Talvez não. Ok, muito obrigada, professor. Foi um prazer receber o senhor aqui. E o CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.